existe a ferida pela carta da crueldade, né? Aqui mostra o fechamento e encerramento, como se fosse assunto encerrado, né? Mas para encerrar o assunto vai ter que expor a ferida, vai ter que cutucar aquela casquinha que foi mal cicatrizada. Olá, Touro! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Touro. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Touro, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às cartas. Touro já na mesa. Eu gosto de montar uma mandala. É a forma como eu me conecto com o tarô. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Fundo do deck para Touro. 2 de paus, domínio. Bom, a energia de Touro aqui é uma energia de recomeço. A gente tá falando bastante de finanças lá do material. Há muitas cartas aqui de ouros. Me parece uma disputa aqui em família. O tema central é a riqueza, né? Veio no bloqueio a carta do universo, mostrando que é algo que já deveria ter finalizado, mas o término, né? O fim do capítulo aqui não foi escrito, está interrompido, e mostra uma reviravolta, um recomeço aqui do zero. Então pode ser uma questão, a princípio não sai uma batalha judicial, né? Mas saem cartas que falam sobre disputa, né? Domínio e disputa aqui entre dois lados, né? Antagonismo. Então pode ser um momento aí delicado das pessoas querendo decidir, por exemplo, o futuro financeiro da família. Vem o Hierofante aqui no mental. O Hierofante, ele pede que você respeite a cartilha, né? Traduzindo, aquilo que foi determinado, aquilo que foi combinado, todos devem ter conhecimento e não se pode fugir da vontade de quem conquistou este dinheiro ou este patrimônio, tá? Aqui pede que a vontade, né, feita aqui diante de Deus seja respeitada. Então, se houve, por exemplo, um juramento ou alguém no leito de morte determinou aquilo que deveria ser feito, por exemplo, nunca vendam esta casa, né? Eu quero que esta casa fique para fulano de tal. Isso aqui deve ser respeitado, tá? E vem essa reviravolta no inconsciente, com a carta do louco falando de recomeços. Então, me parece algo que estava direcionado para um caminho, houve alguma interferência aqui pela carta da disputa e do domínio, e essa situação agora, que estava encaminhada, por não satisfazer a vontade do que foi determinado antes, ela retorna a estaca zero, né? No histórico vem a carta da vitória falando sobre as pessoas aqui envolvidas, né? Pela carta da abundância, que é a família. As pessoas envolvidas, elas tinham um consenso, elas tinham acordos, tudo estava em paz. Mas, depois dessa reviravolta, desse desrespeito ao que foi determinado, existe aqui a disputa, né? Existe uma briga. Tudo está centralizado na figura do pai, que é o imperador. Então, o imperador aqui provavelmente é o dono desta riqueza, né? Talvez seja uma pessoa que faleceu,
né? E aí deixou os bens e rola essa questão de inventário, ou é alguém que está numa condição de saúde ruim e em vida, né, os próprios herdeiros, enfim, a esposa, alguém já tem que tocar, já tem que decidir algumas coisas, né? Mas a vontade me vem muito essa energia de que para alguns de vocês a pessoa está viva e, e é alguém que tem talvez um pensamento mais fechado, como eu falei da cartilha, né, de seguir a cartilha, mas as pessoas que estão colocando a vida em ordem, né, colocando a mão na massa aí para desenrolar essa questão, tem uma opinião divergente. Então fica a opinião do velho contra o novo, por exemplo. O tarô pede prudência com relação a esta questão, né? Ao redor, aqui fala, cuidado com os frutos, respeitem a vontade, respeitem os frutos, aquilo que foi plantado. A gente tem que lembrar que o dinheiro sempre responde a pessoa que é dona desse dinheiro, né? Então, é uma energia que vai e volta. Se outros tentam interferir, né, nessa vontade, muitas vezes o dinheiro escapa pelas mãos, né? E este é o grande medo, ó, o fracasso. Então, perder dinheiro, né? É o oposto aqui, a riqueza e o fracasso. E tudo isso se trata de uma questão familiar, tá? Então, eu estou falando de algo específico, sempre eu tiro as mesas que saem, elas são específicas, né? Porque sempre eu vou enveredar por um assunto e as outras cartas têm conexão com esse assunto. Então, não dá para ter múltiplas interpretações, né? É uma leitura coletiva, mas que em determinado momento ela afunila. Então, se esse vídeo não é para você, simplesmente pule. Mas se for para você, talvez faça sentido, né? Sempre adapte a sua situação. Então, aqui está mostrando basicamente essa questão de um conflito de opiniões, tá? Não vejo algo ainda no âmbito de justiça, né? De processos, mas existe uma divergência forte entre pessoas da família com relação à administração ou à manutenção dos bens e do dinheiro familiar. E um quer mandar mais que o outro, né? A carta do domínio também é isso. Cada um puxando a sardinha para sua própria brasa. Quando se trata de dinheiro, é muito natural que isso aconteça, né? Vamos ver o que mais para Touro neste momento. Mais 3 cartas. Olha, aqui a gente tá falando do herdeiro. O herdeiro é o filho de peixe, peixinho é. Né? Me parece que essa pessoa aqui, pela impulsividade, é quem tá causando. Talvez queira mandar mais do que o pai nesse momento, né? Ou acha que sabe mais que o pai. O pai pode estar fragilizado, adoentado, com alguma sequela. E vem a carta do deboche, né? Como se a vida dissesse, bom, você que era o peixe pequeno, agora tá querendo ser o tubarão, né? E fecha com a virtude falando, isso só vai se resolver e vai ser bom para todo mundo se houver conciliação. Então, pede que esta pessoa que está muito ávida pela administração do dinheiro, pede que tome cuidado, né? Para que não perca, não faça uma burrada aí na vida. E o caminho melhor é o caminho do meio. Aqui é sobre conciliar, não é sobre ficar divergindo e dando murro em ponta de faca. O que mais sobre essa questão? Olha, alguém vai ter que tomar a frente para ser o mediador, o diplomata nessa questão. Porque só com a intervenção desta pessoa, freando os anseios deste cara aqui, né, que aparece como um filho, só com a intervenção dessa pessoa é que haverá a paz e a felicidade retornando a esta família, né, que me parece que é uma família com muitos membros. E as pessoas não estão conseguindo se entender.
Então, o mago, ele consegue lidar com muitas coisas diferentes, com muitas divergências ao mesmo tempo. E ele é um comunicador, né? Ele tá ligado a Hermes, que é o deus que fala sobre comunicação. É o próprio signo de Gêmeos também, né? Então, precisa deste mediador para sair desta questão. Bom, aqui fala sobre a maneira de sair desta questão, unindo o útil ao agradável, que é o Sol com a Lua, né? As opiniões desse homem com as opiniões talvez divergentes de outras mulheres aí da família. Aqui fala sobre lavar a roupa suja. O 4 de copas vem no sentido assim de extravasar. Talvez tenha um momento aí de passar tudo a limpo. Uma reunião de família, né, que, como eu falei, pode lavar a roupa suja. Mas, apesar de ser algo que traz um conflito e traz um desgaste emocional muito grande, pode acabar em conciliação e em acordos. Olha só, a carta da arte alquimista unindo as duas cabeças, cada cabeça é uma sentença, né? Então, aqui tem que ter a síntese, tem que unir e ir numa direção, né? Só assim existe esse movimento, né? Um é a favor, um é contra, mas aí tem que ter um senso comum para que se vá adiante. E aqui é possível, por essas duas cartas, que realmente haja essa conciliação, num acordo. Talvez vocês tenham que registrar esse acordo aí por escrito, né, nos termos da lei, mas, como eu falei, não vejo isso na justiça, indo parar para brigar em tribunal. É algo muito mais, por exemplo, de cartório, né, alguma coisa que tem que ficar registrada entre vocês, de como conduzir, né, quem será o responsável, o tutor, ou quem fará a partilha, ou quem será o inventariante, né, quando essa pessoa falecer. Ó, a questão toda é o prover, né? O problema maior, isso está se dando de alguma maneira, porque me parece que este filho, né, essa pessoa, a família que é o pai, o filho, né? Eles tiveram muitos atritos, muitas divergências ao longo da vida. E o filho se sente no direito de uma reparação por tudo o que ele julga ter passado com este pai, tá? Vem a trégua, né? A trégua mostra, existe um conflito ativo, né? A carta do diabo fala muito do ego. A pessoa se sente com o ego ferido, né? E acha que tem que haver alguma compensação material aqui pelo príncipe de ouros, como se ele tivesse mais direito do que as outras pessoas, né? Ou se alguma coisa marcante na história deste homem, deste filho, gerasse uma cobrança ostensiva com relação a esse pai, né? E já que esse pai, por exemplo, não conseguiu dar presença ou carinho, então que agora ele dê o fruto do seu trabalho, né? E vem o conflito todo vem daí. O que mais para touro? O que mais? Olha, realmente existe a ferida pela carta da crueldade, né? Aqui mostra o fechamento e encerramento, como se fosse assunto encerrado, né? Mas para encerrar o assunto vai ter que expor a ferida, vai ter que cutucar aquela casquinha que foi mal cicatrizada e isso vai fazer sangrar de novo. Então, me parece que velhos assuntos, tabus, coisas que foram varridas para debaixo do tapete, nessa hora de uma saúde delicada, né, de situações aí de doença na família, isso explode. Mas tem um lado bom, o sucesso mostra, porque precisa realmente lavar a roupa suja. Se vocês abafarem agora, depois será muito pior, tá?
Olha, a questão do trabalho. Como eu falei, pode ser um pai que foi muito provedor, no sentido de trabalhou demais, porém esta ferida vem da ausência do pai, né? Então é como se o filho quisesse mostrar e quisesse realmente um benefício ou uma indenização por ser filho deste cara, né? A gente está falando aqui dos problemas de família, de quem ocupa o lugar de quem, né? Aquilo que a expectativa versus a realidade. Aqui fala sobre ter cuidado, porque essa nova combinação aqui marca o início de uma nova era, como se fosse um processo de reconciliação depois desse expurgo, né? Depois desses diálogos aí, dessas brigas que são mais calorosas, e um processo de mergulho e autoconhecimento. Pela primeira vez vem o feminino aqui, mostrando que existem questões mal resolvidas pela carta da futilidade. É como se a mãe passasse muito a mão na cabeça deste filho e de alguma maneira acaba validando esse sentimento que o filho carrega com relação ao pai. Olha só, né? O filho em indolência. A mãe acaba ocupando uma posição aqui que não colabora, né? Não ajuda na resolução. Nessa coisa de tentar ajudar, acaba atrapalhando mais do que ajudando, né? Me parece que este filho, em algum momento, teve problemas com drogas ou depressão profunda. E até daí que vem essa dor, né, mal curada. Olha, problemas da infância. A mãe, é como se a mãe fosse o grande refúgio, mas ao mesmo tempo, ele fica infantilizado, aqui pelo 8 de paus, na presença dessa mãe. Tá? Então, claro que caberia uma constelação familiar aqui, para que os papéis fossem revistos, né? Uma revisão de tudo na vida. E fica o convite, né? Se você sentir o chamado, me mande uma mensagem também, e nós podemos conversar, tá certo? Bom, agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.